Tá, então vamos iniciar então. Alguém quer fazer uma prece inicial, ler o Evangelho, fazer a subida? Vocês estão enferrujados? Eu faço a subida. Quer fazer, Roberta? Aí você lê um trechinho do Evangelho, não precisa ser nada longo, não. Lê um trechinho que abrir aí e faz a subida vibratória. Só pegar aí. Aí depois vocês leem o tema aí. A Giovana tem uma preposta para ler o tema. A oradora aí, ó, Fernanda, aí pode ler meu tema aí. Oradora. E se A alguém diretora. mais. Diretora. Se alguém mais. Diretora 2. Diretora 2, ela me chamou de diretora 2. É isso aí. Aí, se ela não, se alguém mais quiser ler, pode estar lendo, tá? Cadê a Roberta? Se você quiser iniciar. Tá. O Evangelho primeiro? Isso, a gente lê o Evangelho, é aquela, lembra que a gente faz a preparação do ambiente, tá? Enquanto isso... Esqueceram tudo, olha só. Relaxo, né? Na casa a gente chega, toma o passe de limpeza, depois começa a preparação do ambiente. Como a gente não está tendo, não é virtual, então a gente faz a preparação do ambiente, enquanto isso a gente mentaliza aí o passe em todo mundo, tá? E os mentores vão estar dando passe em vocês. Uhum. Tá bom. Os bons espíritas. O espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados assim, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem a misteriosa, nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Vamos, neste momento, nos recolher em nós mesmos, desprendendo das preocupações do mundo material. Com a mente serena, vamos nos envolver na luz divina e assim fazendo a expansão de nossa aura, que se entrelaça com os de todos os companheiros, formando uma corrente fluídica, e assim permanecendo até que o ambiente fique impregnado de radiações e fluidos amorosos, emanados de nossos corações. Com toda essa harmonia, ligamos-nos com os nossos protetores pessoais e com o nosso mentor individual, os quais nos dão segurança e auxílio. Ligamos-nos com os instrutores e guias que auxiliam e orientam o trabalho que está sendo realizado. Dirigente espiritual do trabalho e toda a classe do espaço, com o mentor da casa e seus trabalhadores e equipe espiritual, com as equipes de segurança e proteção Itaporã e Brogotá. Prosseguimos elevando nosso teor vibratório, buscando sintonizar com as fraternidades que protegem e auxiliam a instituição, fraternidade do espaço, fraternidade dos humildes, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que atuam com tanto amor, consolando os aflitos e curando aqueles que se tornem merecedores. Fraternidade do Trevo, através do irmão Maior Razim, orientador geral. Neste ponto, e proferimos então a prece chamada das fraternidades. Nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos
para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Assim seja. A esta altura, com o nosso teor vibratório já se aproximando das esferas mais elevadas, prosseguimos na escalada espiritual. Ligamos-nos com Ismael, o preposto de Jesus, perante a grande pátria brasileira. Ligamos-nos com Maria de Magdala, aquela que abandonou a sua vida para servir ao Divino Mestre, dedicando-se exclusivamente ao seu serviço e à exemplificação da pureza e do amor na sua expressão mais dignificante. Neste ponto, já atingimos esferas muito acima, de onde a humanidade recebe a imensa ternura material de Maria de Nazaré, que nos cobre com seu manto sagrado, aumentando a nossa fé e nos envolvendo com a força e coragem para vencermos as vicissitudes da vida. Atingimos, por fim, a esfera crística, onde Jesus habita e da qual orienta e protege a nossa espiritualização e a redenção da humanidade. Nesta última etapa, com o coração vibrando de amor, respeito e gratidão, nossa alma, saturada de luz, esperança, curva-se humildemente ante Deus, o Criador Supremo, nosso Pai eterno, através do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom, quem vai ler o tema? A Giovana vai ler o primeiro tema. Giovana? Então, vou ler, tá, Giovana? Você pode escolher o 29 ou o 30. O 30. Tá bom. Então, servir com desprendimento, sem visar retribuições do mundo, é viver com sabedoria. Estamos aqui nessa existência para prestar serviços e, com isso, aprender a ajudar. Mas devemos fazer isso sem intenção, esperando troca ou reconhecimento. Em nosso caminho individual para a evolução, não podemos esperar do outro a mesma atitude, o mesmo comportamento, pois a expectativa deve ser nossa e não do outro. Com isso, não sofremos orgulhos ou vaidades, nos prendendo a sentimentos mundanos e passageiros. A maior gratificação em ajudar está na alegria de nossas atitudes e no aprendizado do amor ao próximo. Prontinho. Alguém mais quer ler? Qual que a Fer leu? Que eu perdi, travou aqui para mim, eu não ouvi. O 30. O 30. Ah, o 30. Alguém mais quer ler, gente? Isso que eu tinha escrito. Bom, acho que todo mundo estava aqui na hora que eu falei do exame. A gente vai ter, a nossa escola vai terminar agora em julho, então tá para acabar, logo, logo termina. Para a gente encerrar o segundo ano, eu preciso que vocês entreguem, então, ou deixa no meu escritório lá na Artigiane, onde for mais fácil, a caderneta e o caderno de temas, porque a gente precisa analisar, ver se está fazendo, se está em dia, os temas, tudo certinho, que eu tenho que colocar uma nota lá, que são várias notas, essas notas de participação, a nota de participação da caderneta, de presença, então eu tenho que fechar isso daí, tá? E aí, a hora que vier o exame espiritual, tem também a nota assim, da espiritualidade, do quanto vocês estão se esforçando para poder estar aí fazendo, né, a sua reforma, a sua análise interior, tal. Então, a gente recebe uma nota lá para poder fechar o ano.
essa escola, a gente teve todos os problemas possíveis, porque a pandemia pegou bem lá no comecinho, difícil, né? Todo mundo cansou, então a gente não conseguiu fazer caravanas, a gente ficou muita coisa para trás, que tinha que ter dado mais ênfase, a gente acabou não dando ênfase. Então, hoje eu queria dar um pouco de ênfase em algumas coisas antes da gente iniciar a aula. Primeira coisa, a gente falou sobre o trabalho de caravanas, que cada um, vocês começaram a fazer, alguns fizeram cestas, alguns fizeram lá os grupos, então a gente queria que vocês pensassem e também continuassem, de repente, pensando em alguma coisa que vocês possam estar continuando a fazer isso daí. A gente tinha que, nós fizemos lá o ano passado as aulas de passe, mas a gente não conseguiu fazer ainda as aulas presenciais para que vocês façam o autopasse. Quando eu comecei a fazer, eu detestava fazer autopasse, que para mim parecia um negócio mecânico que eu preferia receber passe. Hoje eu já consigo sentir realmente, quando eu estou dando passe, eu sinto a limpeza, a energização, então é uma coisa que precisa de uma constância, uma concentração para que a gente vá adquirindo esse hábito aí. Está meio prejudicado, a gente vai ter o curso de médiuns aí, começar talvez o mês que vem. Se a gente não conseguir presencial, a gente vai começar online, que no início dá para fazer online, tá? E a gente vai buscar isso daí. A gente acabou nem conversando muito sobre a vibração das 10 horas, que é uma vibração em que todas as casas da aliança, todos os trabalhadores, todos não, né? A maioria dos trabalhadores se reúnem mentalmente às 10 horas, lê um trechinho do Evangelho, faz uma oração às 10 horas da noite, todos os dias. Faz uma oração e faz uma vibração para o planeta, para as pessoas, para tudo que achar que deve fazer. Teve uma época que hoje eu coloco o meu celular para despertar, senão eu esqueço, porque uma hora acontece uma coisa, outra, a gente dorme, né, Fernanda? Combina, dorme de repente, mas eu sempre procurei fazer. Teve uma época, para vocês terem noção, quando estava tendo a eleição da OAB, eu fiz a vibração lá na festa em São Paulo, no meio da muvuca. É coisa assim, 2 minutos, 3 minutos, você, se não está em casa, mentaliza, é um feixe de vibração onde as pessoas se unem mentalmente. A gente, às vezes, não tem noção do quanto isso é importante, porque a gente não vê e a gente não acredita, mas é algo assim importante para a vibração do planeta. Então, esse é um recurso que a gente também, né, precisa estar adotando. Coloca o celular para despertar, alguma coisa assim, chega 10 horas, é uma vibração realmente. Se não der para ler o evangelho, não lê, mas se der, lê um trechinho do evangelho lá e mentaliza essa vibração aí das 10 horas, tá? A gente está fazendo agora, por causa do curso de médiuns, eu e a Fernanda Ranzato, a gente está fazendo todos os dias, 10 horas, para poder estar em conexão com os mentores. Eu vou falar de uma experiência minha, assim. Eu, até na quinta-feira, pedi até para entrar no tratamento, porque eu estava totalmente desligada, não estava conseguindo me conectar com a mentora, não estava conseguindo me conectar com os trabalhadores espirituais. Comecei a fazer de manhã autopasse, todos os dias, a vibração das 10 horas, e já o negócio já melhorou, já. Comecei a pegar firme mesmo, porque eu estava meio desligada disso daí. Então, é uma coisa que a gente, às vezes, não acredita, mas que se a gente tiver essa disposição, a gente consegue depois estar percebendo mesmo isso daí, tá? E aí, Eduardo, deu certo aí? Tá ouvindo? Ou tá sem som? Ele não está ouvindo, acho. Eu estou ouvindo e vendo. Olha, agora. Dona Milva, a senhora deu Olha só, nó, hein? passou a perna no Deu nó Eduardo. no Windows. Passou a perna no Windows. Então, beleza, Dona Milva, a gente nem não começou ainda. Então, eu queria, assim, uma hora, porque a gente pudesse, no curso de médio, a gente vai falar um pouco mais sobre essas coisas aí, tá? E para a gente estar fazendo. Bom, Aí apareceu a Margarida. mas ele está sem som, Eduardo.
Ah, não, agora está com som, agora. Agora tá? Agora está certinho. Bom, a gente Computadores, está programado para começar o curso de médiuns no dia 12, acho, de fevereiro, né, Fer? E se não der para começar presencial, a gente vai começar online, porque no início é uma parte teórica, e a gente então vai fazer online, e depois, olha, assim que puder, a gente, né, vamos fazer alguns exercícios assim, mas bem de leve no início. Aí depois a gente vai para o curso presencial, tá? Tem mais alguma coisa, Fer Bendramini, que teria que falar da escola? Acho que não. Que eu me lembre, não. Já Tá. falou do exame, do curso. Para todo mundo entregar a caderneta, caderno de temas, né? É isso aí. Vamos voltar online por enquanto, né? Até o planeta, a humanidade se conscientizar que precisa se unir para resolver o problema. Então a gente está aqui, né? Fazer o quê? Estamos nesse planeta. Só uma dúvida. A Mariana tinha marcado uma reunião com os instrutores todos. Nós vamos fazer virtual ou vai ser Virtual. Fazer virtual? virtual. A reunião acho que dá para fazer virtual bem tranquilo mesmo. Tá. Tá. Roberto falou que leva amanhã na Artigiane. Beleza. Então vamos começar a aula, então. Deixa eu colocar a tela aqui. Hoje nós vamos falar sobre as normas da vida espiritual. Falar sobre leis. Que bom, né? Ganha vários calendários, né, Giovana? Se quisesse pegar mais, podia pegar. Tem vários lá, podem pegar. Então, beleza. Deixa eu tirar esse negócio aqui que ele vai ficar... O povo, olha só, não consigo aqui. Não consigo desligar agora, não vejo. Bom, então vamos falar aula 91, normas da vida espiritual. Só para a gente retornar um pouquinho no que já foi falado, a gente falou sobre a lei da evolução, em que nós estamos caminhando para Deus, a lei do trabalho, que é através do nosso esforço pessoal que nós aprendemos e evoluímos, lei de justiça, amor e caridade, nós seguimos o caminho reto, de acordo com os ensinamentos de Jesus, aprendendo com os nossos erros. Na verdade, o objetivo é que nós possamos seguir nesse caminho reto, tá? Se não seguir, aí entra a lei de causa e efeito e a dor como pedagogia divina, que foi a aula lá do Gerson, que se a gente não aprende por amor, aprende pela dor. Olha um exemplo aí, né? A gente poderia já estar se livrando dessa pandemia e o negócio está meio interminável porque as pessoas não conseguem olhar com amor para os outros, tá? Então a gente vai patinando aí. Tudo isso tem como objetivo para que a gente chegue até Deus, que é lá o plano divino que a gente vai estar falando um pouquinho hoje. Aí eu queria que vocês me respondessem, tá? Para a gente poder ficar um pouco mais dinâmico, a gente está conversando um pouco. Nós somos seres espirituais ou seres materiais? O que vocês acham, olhando para nós aqui encarnados? agora nós somos tudo materialista. Tudo. Não escapa um. Somos materiais? Alguém mais Eu? quer? Espirituais, hein? Espirituais, né? Somos os dois, não? Hã? Os Eu dois? acho que espirituais. Nós estamos caminhando para o Espirituais. espiritual, mas nós somos encarnados. mais... Somos espirituais, estamos materiais. É, nós Muito, estamos materiais, né? Espirituais e materiais. muito bom. É isso aí mesmo. Uia, passamos. Então, as normas da vida espiritual dizem respeito à nossa vida. Peraí, no mundo espiritual, o que vocês acham que essas normas que a gente vai falar? É sobre quando a gente mudar lá para o nosso lar, a gente vai ter que seguir algumas leis, ou essas normas dizem respeito a nós aqui, encarnados? O que vocês pensam sobre isso? A gente tem que treinar para usar, para
concretizar do outro lado, eu acho. Quando chegar lá, não passar vexame, né? Para não passar vexame, senão vai ser muito feio. Muito boa resposta, dona Milva. Olha, Não pode então, alegar desconhecimento, né? ó, a verdadeira vida para a qual todos indistintamente nos encaminhamos é a vida espiritual, e as suas normas são uma consequência de leis que a regem. O que isso quer dizer? Nós temos leis, como por exemplo, a gente falou lá, lei da evolução, lei do trabalho, lei de amor, lei de justiça, caridade. Então, essas normas são consequências dessas leis. É o que a dona Milva falou. Na verdade, não é o que a gente precisa treinar. A nossa vida, as normas, são essas. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência material, que é o que vocês falaram, as duas coisas. Né? Agora nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos encarnados. Né? Essas normas da vida espiritual são normas para que a gente conduza a nossa evolução até Deus, o nosso caminho. Então, é o que a gente faz aqui, é o que a gente deve fazer lá quando desencarnar, são normas do espírito que regem, né, o mundo como um todo, o mundo material, o mundo espiritual, são normas divinas. Bom, o que isso quer dizer? A gente está aqui encarnado, nós vamos desencarnar, já vivemos muitas vezes, reencarnamos, vamos reencarnar outras vezes, então nós seguimos leis e essas normas elas são consequências dessas leis. Então é o que a gente falou aqui, nós estamos aqui para seguir esse caminho, e Deus, para que a gente consiga seguir, Ele colocou leis que regem, né, o universo, tanto o universo material quanto o universo espiritual. Então, mesmo que a gente não queira seguir essas leis, nós vamos ter que seguir, porque elas regem tudo. Tá? Então, primeira coisa que é muito difícil para a gente, entender que a verdadeira vida é a do espírito livre e não do encarnado, que está cativo na matéria. A gente fala isso milhões de vezes, milhões. A gente sabe disso, todo mundo sabe que nós estamos aqui encarnados. O problema... O Eduardo está entrando 2 vezes, Eduardo, se Eu duplicando. estou saindo. O problema é a prática, né? A hora que o negócio aperta, a gente se apega na matéria. Né? A gente se apega na matéria e esquece que nós somos seres espirituais. Então, a vida do encarnado é provisória e temporal, enquanto que a vida do espírito é permanente e eterna. Isso é importante para quê? Quando a gente tiver problemas, a gente tem que buscar isso daí dentro lá da gente para poder passar com um pouco mais de tranquilidade, porque se a gente fica só ligado no problema, né, só ligado nessa vida material que a gente está aqui vivendo, a gente fica muito mais difícil do que realmente trazer essa compreensão para que a gente possa expandir a nossa consciência e adotar um comportamento, às vezes, muito diferente da maioria das pessoas. Porque, às vezes, diante de algumas dificuldades, a maioria das pessoas fica presa ali naquela questão do orgulho, da aparência social, daquilo que vive, do que as outras pessoas vão pensar, o que os outros vão dizer, né? Como é que eu vou me comportar aqui, e acaba, às vezes, tomando um comportamento que não é aquilo que a gente precisa. Ao passo que, se a gente conseguir expandir a nossa consciência, muitas coisas que a gente se preocupa hoje não vão mais ter muita importância. Bom, então, o que é esse plano divino, né, frente à lei da evolução? O plano divino sintetiza o conjunto de leis naturais, eternas, perfeitas e imutáveis, pelas quais o espírito caminha para a perfeição segundo a lei de evolução. Então, a evolução, ela é uma lei e nós evoluímos, tudo evolui.
nós, como espíritos encarnados, evoluímos, os espíritos que estão desencarnados evoluem, a natureza evolui, o planeta evolui, o universo evolui, as sociedades evoluem, as populações, os países, tudo está em evolução. Jesus, que é o nosso governador espiritual, ele também, a gente acha que ele já alcançou lá o alto grau, né? Está lá no topo da lista. Mas ele também, como um ser divino, ele também está em evolução. O único que não evolui é Deus, porque ele já é perfeito já. Todos os outros seres da criação, né, os espíritos puros, os anjos, arcanjos, todos eles estão evoluindo, todos nós evoluímos. Então, a evolução é uma lei. E a gente olha isso muito fácil, se a gente olhar o planeta. Às vezes as pessoas falam assim, o mundo parece que está regredindo. É porque nunca estudou história, nunca olhou um pouco para trás. O mundo evolui sempre, nós estamos evoluindo. É que a gente às vezes vê muita coisa ruim e fica achando que a humanidade não tem mais salvação, que o mundo está cada vez pior, e na verdade não, o mundo está cada vez melhor. Então, se a gente olhar para trás na história, quantas guerras sangrentas, onde todo mundo resolvia os conflitos lá na arma mesmo, na espada, no revólver, na bala, em tudo quanto é coisa, né? Hoje a gente tem muitos conflitos, mas como é que eles são resolvidos? Se tem aí organizações mundiais de saúde, Organização Mundial do Trabalho, da economia, de tudo. Então, os países se reúnem para debater, a guerra agora é nas palavras, até o que a gente tem visto hoje, né? Todo mundo aí dando muito palpite, guerreando para lá e para cá, mas ninguém, até agora, sim, não que eu saiba, ninguém está matando um ao outro, né? Então, a gente só está brigando mesmo. Então, isso é uma evolução, né? Uma evolução da sociedade. Immanuel Kant, ele falava o seguinte: duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito, quanto mais intensa e frequentemente o pensamento dela se ocupa: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Então, para Immanuel Kant, ele falava assim, que o céu, a natureza e a lei moral são dois exemplos da suprema ordem. Então, quando ele olha para o céu e quando ele olha sobre as leis, né, que regem o universo, e quando ele olha para as leis morais que estão dentro de nós, ele fala que é a mesma coisa, são leis naturais, leis divinas. Então, compreender a razão de ser da vida e as leis que regem essa evolução. Isso é para a gente pensar hoje assim, cada um de nós, o que é que eu estou fazendo aqui, por que que eu vim, qual que é a minha missão, porque às vezes a gente fica achando que a gente tem uma missão muito grande, de repente a nossa missão é dentro da nossa família, com uma pessoa que a gente convive, com o filho, com o marido, com uma sogra, com o vizinho, né, com alguém do trabalho. Nós temos missões, todo mundo tem missões, ou às vezes não, sempre conosco mesmo, né? A gente tem a missão aqui de ser cada vez melhor. Então, a gente precisa parar e às vezes pensar e começar a pensar o que eu estou fazendo aqui, né? E a gente ter a noção de progresso e responsabilidade, porque a evolução, ela é regida, a gente às vezes fica pensando assim, eu estou pagando os meus débitos, tem muita gente que fala isso, né? Eu estou pagando meus pecados, agora eu vou ter que pagar o karma, né? Eu errei, agora eu tenho que resgatar isso daí. Na verdade, não é uma dívida, não é a lei de talião em que você fez alguém sofrer, agora eu vou ter que sofrer também, né? Está acontecendo isso na minha vida porque lá atrás acho que eu devo ter jogado pedra na cruz, agora eu estou aqui fazendo isso. Na verdade, a lei, esse progresso, ele é regido pela responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, se eu errei, eu preciso reparar o meu erro, né? Eu tenho que reparar, às vezes, se eu prejudiquei outra pessoa.
encontrar uma forma de reparar isso, e se eu prejudiquei a mim mesmo, eu preciso reparar isso daí também. Não é uma punição, né? O espírito muitas vezes escolhe certas provas porque ele se acha responsável por aquele erro, por aquele prejuízo. Então ele se sente em débito com a consciência, então ele quer reparar. Isso é responsabilidade. Quando vocês quiserem parar para comentar, pode falar, hein? Pode dar palpite aí. Bom, então, segundo Kant, aquele cientista que está, por exemplo, lá no laboratório desenvolvendo vacinas, desenvolvendo medicamentos, ele está fazendo a mesma coisa que um religioso. Eles são missionários de Deus, da mesma forma. Então, aquela pessoa que vem lá com uma missão de ajudar a humanidade a evoluir, a achar a cura de uma doença, evoluir na tecnologia, criar celulares, internet, criar meios de facilitar a vida das pessoas, ele é um missionário tanto quanto, às vezes, um padre, um pastor, né, ou um palestrante espírita, aquele que vem trazer ali as leis de Deus. Então, conforme Kant fala, Kant ou Kant, né? Fico meio na dúvida se eu falo Kant ou Kant, cada hora eu falo uma coisa. É Kant. Kant, né? Então, segundo Kant, os dois são missionários, né? Tanto as leis morais como as leis físicas são leis divinas, são leis naturais que regem o planeta e a vida das pessoas. Então, se o astrônomo está lá estudando o céu, ele está fazendo a mesma coisa que aquela pessoa que está estudando a Bíblia, estudando dentro de si mesmo. Bom, e ainda segundo a lei da evolução, admitido então a existência e sobrevivência do espírito, eu preciso ver como é que eu mudo isso daqui. Desculpa, eu errei aqui. Preciso tirar aqui que eu não sei como é que eu... Não. Fica todo mundo na frente, eu não consigo ler. Olha, eu diminui aqui. Vou voltar. Bom, então, admitida a existência e a sobrevivência do espírito, logicamente se conclui sobre a existência de uma evolução. Óbvio, né? Se a gente está vendo ali o mundo como que ele era e como que ele é hoje, a gente está vendo que evolui, tudo evolui. Surge, então, um princípio do mais elevado alcance filosófico, das reencarnações. Nosso presente está vinculado ao passado e ao futuro. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Sem o princípio das reencarnações e a filosofia da vida, nós não conseguimos estabelecer as causas do passado que refletem no presente, tornando-se confusa e impotente perante a lógica e a razão, levando o homem a descambar para o materialismo. Então, se eu não admito que existe ali a sobrevivência da alma, se não existe reencarnação, para que eu vou querer melhorar se a vida é curta, como muita gente fala, a vida é uma só, a vida é muito curta, eu tenho que aproveitar. Mas então, Simone, essa colocação aí das reencarnações, está tudo certinho, mas isso é uma evolução ainda, porque ela não é consenso. Como assim você certo? fala? Ela não é consenso perante a humanidade. Ah, sim, as pessoas não admitem isso. Muitas Só pessoas não. uma parcela da humanidade concorda, vamos dizer, concordaria com isso. Então, eu acho que isso vai levar um bom tempo para estabelecer essa lei das reencarnações no ser humano aqui. Na consciência, né? Até na consciência humana aqui, não lá no espírito. Sim, e por isso que muita gente vive o dia de hoje, né? E por isso que muita gente fala que a vida é curta e que tem que aproveitar, porque não consegue ter isso daí. Só que se você não olha dessa forma, você não consegue
entender algumas coisas. Por exemplo, por que que algumas coisas acontecem hoje com algumas pessoas, né? Será que não tem uma causa no passado? Então, se a pessoa não consegue, ela vê Deus como um injusto, muito injusto, né? Por que que algumas coisas acontecem com uma pessoa tão boa, às vezes, alguém tão bom tem uma doença, né? Difícil de curar, e você vê um outro tão ruim, tá lá saudável, lá passando a perna em todo mundo e fazendo um monte de coisa e não acontece nada. Então, a gente não consegue entender. Então, para entender o mundo, a gente precisa aceitar a ideia da reencarnação. Para entender o mundo, né, com um Deus justo e bom, a gente precisa aceitar a ideia da reencarnação. Justamente entender o plano divino, né? O Sim. planejamento de Deus para cada um dos seus filhos. Porque, além de tudo, esse planejamento é individual. Sim, tem o planejamento Cada coletivo um tem e o o seu, individual. e o individual. Então, o trabalho é árduo, né? E sem a gente entender as reencarnações, não tem como entender a justiça divina. Não. Aí a pessoa entra de cabeça, que nem o Du falou, no materialismo, e eu vou viver mesmo, porque eu vou morrer, vai ficar tudo aí, eu quero mesmo, e que se dane, e vai. Ele não pensa no lado de lá ou no depois, ele pensa no daqui agora. Exatamente. Sem esse princípio da reencarnação, a gente não aceita. É por isso que fala que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? De nós mesmos. Então, o que eu estou fazendo hoje aqui, eu vou reencarnar. Isso vai refletir, eu vou colher isso daí. Não só na minha próxima reencarnação, individualmente, mas coletivamente, na sociedade, né? Porque eu vou estar morando, eu vou, né? A gente normalmente vem para o mesmo país, às vezes para o mesma cidade, mesma família. Então, eu vou colher isso daí lá na frente. Então, o que eu planto hoje, eu vou colher sempre, seja nessa vida, na próxima, individualmente ou coletivamente. Então, com a aceitação da reencarnação, tudo se modifica e o homem percebe a sua responsabilidade e assim procura viver dentro do plano consciente e permanente, que é esse plano divino, esse plano das leis naturais, onde os espíritos caminham para Deus. Se você consegue compreender isso, para de ficar falando que eu sou muito ruim, isso não é para mim agora, isso daqui na próxima encarnação eu vou resolver. Nada disso. Eu vejo a minha responsabilidade hoje. Eu começo a trabalhar hoje. Não posso ficar deixando para depois. Então, por quê? Porque eu sei que depois fica mais difícil para mim. Então, né, como disse Jesus, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, se acerta com ele enquanto vocês estão caminhando. Ele falou isso para a gente, e a gente esquece. Então, deixa para depois, faz o que puder agora, se esforça ao máximo agora. Jesus, sem esse o entendimento das reencarnações, a gente não entende nem Jesus. Né? Não. Nem o que Jesus quis trazer, a gente não entende. Lá no capítulo 2, por exemplo, tu és rei, né? Pilatos ele fala, meu reino não é deste mundo. Quer dizer, a gente não consegue entender se a gente não entender as reencarnações. É impossível entender Jesus. Sim. Eu tinha perdida nisso, né? Aí ele fala, o meu reino não é deste mundo, e depois ele fala que os bons, né, os justos herdarão a terra. E como assim, se você não dá, como você vai herdar a terra, se o reino não é daqui da terra? Então, você vê, muitas coisas que ele fala, a gente não entende se não tiver essa ideia. Então, a gente olha para a humanidade, a gente vê lá que o homem passou da era primitiva, passou pela época medieval, de guerras, onde um matava o outro, né? Quem já assistiu aquele Game of Thrones, que mais? Que tem os vikings, a gente fica horrorizado de ver, né? Tem um filme que eu assisti outro dia, O Último Duelo, acho, alguma coisa assim, O Duelo Final, que, né, fala sobre estupro, né? As mulheres mulher sempre sofreu, né? Fala a verdade, a gente só se ferra. Então, a gente vê o quanto que a sociedade vem evoluindo, sempre evoluindo.
Aí a gente vê lá a escravidão, por exemplo, de negros, aí, né, a gente vê hoje lá, vidas negras importam, então o que, que as pessoas não estão aceitando mais a discriminação, o racismo, elas estão protestando, e não são só os negros, as pessoas que são brancas também não aceita, não, por quê? Porque não entende isso, isso era uma coisa muito comum lá atrás, ninguém se importava muito, não, hoje isso não tá dando mais para aceitar isso daí, é evolução, tá? Hoje a guerra se faz aí com música, né, às vezes com a arte, os protestos, né, com cinema, com teatro. Então as pessoas param às vezes de querer ganhar o mundo, dominar o outro e começa a encontrar outras formas de estar passando a sua mensagem, aquilo que acredita. Então isso, né, é evolução da sociedade, da humanidade. Hoje todo mundo está em selfie, tecnologia, Wi-Fi, internet. A gente pensa bem essa escola aqui há 50 anos atrás, quando foi criada, como se não tivesse uma pandemia, ia fechar tudo, não tinha como. Hoje a gente tem tecnologia, né? A gente vê a cidade como, por exemplo, Dubai lá, né? Olha o quanto que o mundo está evoluindo e cada vez a gente vê mais. Então, a evolução é patente para quem quiser ver. Se a gente não acredita na reencarnação, a gente acha que Deus não é justo mesmo, né? Porque se você pega uma criança que nasce lá na África, por exemplo, naquelas aldeias, onde elas não têm nenhuma possibilidade de estudar, que é raro os que conseguem sair dali, se destacar no mundo e ter uma vida melhor. E aí você pega uma família real, que nasce em berço de ouro desde o início, onde que está a justiça de Deus? Se você não acredita em reencarnação, como é que você explica um Deus soberanamente bom e justo? Aí você pega um menino, por exemplo, que tem uma síndrome de Down, pego eu mesmo como exemplo e pega aqui Albert Einstein, fazendo aquelas fórmulas matemáticas, como é que um tem uma inteligência tão grande e o outro está ali com uma inteligência limitada? É reencarnação. Não tem outra, né, explicação. Cada um colhe aquilo que plantou, cada um está aqui para fazer aquilo que é necessário para a sua evolução. Vou tirar isso daqui, que eu vou passar um... Deixa eu mudar aqui a tela de novo. Eu vou colocar um vídeo para a gente aqui, muito legal. Que é de um filme que se chama A Roda do Tempo. Alguém já assistiu? É um filme não, uma série. Que passou a primeira temporada, nossa senhora, estou esperando quando é que vai, porque agora eles não liberam tudo, né? Quando é que vai voltar? Nossa, gente, é maravilhosa, as falas, assim, e eu separei 2 trechinhos aqui que tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, que é muito legal mesmo. Espera aí, deixa eu só colocar aqui, compartilhar. Estão ouvindo aí? Vocês viram mais alguém nas steps? Demos sorte de ter visto vocês. Não costumamos passar por aqui, mas tem soldados nas estradas do sul. Um grupo tão grande conseguiria se defender. Já viu alguma arma por aqui? Os Tuata'an seguem o caminho da forca. Há milhares de anos abandonamos a violência e todos os seus instrumentos. Mas e se forem atacados? Fugimos, se for possível. Suportamos, se não for. Se renderiam à morte. A folha em seu tempo cai na terra que nutre a árvore, que em seu tempo cria a folha de novo. Nada nunca se perde. A roda devolve tudo. Era o que eu ouvia toda vez que perdia um brinquedo quando eu era criança. Eu ainda estou esperando. Você já esteve em batalha? Segurou uma arma, uma espada, arco e flecha, um machado?
Diga-me, a sua vida melhorou ou piorou depois que usou o machado? Obrigado. É uma honra. Qualquer um faz isso. Você encontra paz no trabalho. Essa é a honra. Tem pessoas aqui que não parecem muito pacíficas. Saraya era assassina de aluguel. Quem renuncia à violência conhece a maldade bem demais. Mas não dá pra fugir de certas coisas. Nós não fugimos. Só há um jeito de acabar com a violência. Todo mundo, em todo lugar, precisa parar. E isso vai levar tempo. Acha mesmo que é possível? Bom, se eu mudar a opinião de duas pessoas, só duas, eu já tornei o mundo um lugar melhor do que antes. Se essas duas pessoas mudarem a opinião de outras duas, então, uma hora... Mesmo certa, você não vai viver para ver essa paz. Eu não faço isso por mim. Mas o resto do seu grupo também não vai. Nem os netos deles, nem os netos dos bisnetos deles. Eu amo o meu povo. Mas também não faço isso por eles. Então faz por quem? Eu tinha uma filha. Ela era a mãe do Aran. Ele nem lembra dela. Um dia ela saiu para procurar comida e esbarrou com bandidos. Ela não tinha ouro, joias, nada de valor além da vida. Quando eu a achei, deu para ver que tinham matado por diversão. Fiquei sentada com o corpo por horas, encarando a lança quebrada no peito dela, tentando reunir coragem para pegá-la e sair caçando os monstros como eles fizeram com ela. Por que não foi? Porque eu queria vingança. Isso não parece o caminho da Folha. Existe vingança maior contra a violência do que a paz. Existe vingança maior contra a morte do que a vida. Não consegui proteger a minha filha nesse giro da roda, mas um dia, muito depois que eu morrer, depois do Aran e dos netos dele, a roda vai girar para a alma da minha filha de novo. Eu faço o que posso para construir um mundo melhor para ela, onde aproveite a vida que ela devia ter tido comigo. Não é lindo isso? Profundo. É a reencarnação. É a reencarnação, é o que a gente... E a evolução dela ali como espírito por não recorrer à vingança. Não, vingança. De bastante que evolução. É muito difícil. Pois é, não é tão simples, não. Mas não é bonito esse caminho da folha, né? Que a folha, quer dizer, a gente Sim. morre, a gente, né? O nosso corpo fica, assim, nada se perde, tudo se transforma, e a gente está aqui para construir, fazer, se você puder mudar a ideia de duas pessoas, o mundo já vai estar melhor, então cada um mudando um pouco o pensamento de, né, uma, duas pessoas, você contribui para a evolução dessas pessoas e do planeta, para que você possa retornar num planeta melhor. É isso que, né, essa é a mensagem, né, ela quer
retornar, ela quer um planeta melhor para a filha dela, porque dessa vez ela falou, quando a roda girar novamente, ela vai voltar num lugar melhor e eu estou contribuindo para isso. Não é bonito isso, gente? É lindo isso. Achei maravilhosa essa fala. Bem feito. Vou voltar então aqui. Bom, é isso aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Eu quero, eu acho que é lindo, de verdade, mas é muito difícil. Ah, sim. No dia a dia da gente, né? E é assim, só pensando mesmo, pensando e tendo uma persistência muito grande de que existe realmente um mundo espiritual, de que não acaba aqui, né? Para ter essa consciência, porque no dia a dia, eu acho, é muito difícil. A gente fica sempre vendo muita coisa ruim e olhando sem ter tanta esperança. E quando não, a gente, falando por mim, tá? Tem umas atitudes assim, fala, olha, se eu pego, porque está fazendo mal para o outro, mas aí você fala, e aí? Mas aí, ó, não vão ficar é o instinto, É. aquela... Aqui, o instinto de defesa, o instinto de... sei lá, é como a Fernanda falou, é difícil. Isso tem que vir trabalhando isso. Mas aqui, Eduardo, eles trouxeram um exemplo, eles trouxeram um fato assim extraordinário para trazer uma ideia impactante. Qual que é a ideia? Vamos focar na ideia. A ideia é que eu ajudar a que esse mundo se torne um mundo melhor para que depois, quando eu retornar, quando os meus filhos, quando aqueles que eu amo retornarem, eles vão retornar no mundo melhor. Essa é a ideia, que eu achei que é lindo demais, né? Porque, gente, ter essa evolução de você ter um filho é muito difícil você compreender e você não... Isso daí, não sei o que acontece, porque, né, a gente não... graças a Deus, ninguém viveu isso aqui ainda. Espero que não viva. Mas a gente não viveu isso agora. Então é difícil a gente dar palpite sobre isso. Mas sobre essa ideia de fazer o nosso melhor para que o mundo seja melhor, para que quando os nossos filhos, aqueles que a gente ama, retornarem, encontrarem um mundo melhor, e a gente mesmo, é a ideia de que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, essa ideia é importante para a gente refletir e pensar na nossa atitude do dia a dia. Não precisa estar nesse exemplo aí de um assassinato de um filho, nada disso. A ideia é pensar no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Então, é esse dia a dia que eu acho que também a Fernanda está querendo dizer, a gente se pega aí meio que entrando em conflito com a gente mesmo. Com a atitude da gente. Depois que você tem a atitude que você faz, fala, nossa, acho que eu fiz caca. Mas é isso aí. O importante é refletir, né? Bom, acho que o mais certo é a hora que a gente começar a refletir ou antes de agir. Então, Edu, é que eu acho que é aquilo que a gente falou lá no começo, quando a Simone deu a definição. A gente ainda é muito materialista mesmo. E nessas situações, eu acho que os nossos olhos ainda enxergam muito a parte material só. O espiritual fica para depois que passa um tempo, depois que você vai... Realmente não é fácil para nenhum de nós. Mas a gente tem que tentar lembrar, como disse a Simone, da mensagem, né? Da essência da fala, da essência da mensagem, de tentar melhorar o mundo, deixar o mundo melhor. Mas que na hora e no momento a gente vive as nossas reações materialistas, ainda animalescas, infelizmente, sim. Mas quantas vezes... Eu nem acho isso, Fer. Eu acho que a gente, às vezes, assim, é muito... Não acho nem que é uma coisa tão material. Eu acho que é uma coisa, assim, que a gente gostaria de ver um resultado mais rápido,
né? Dentro daquilo Também. que a gente E possa decepciona, fazer. né? E daí você vai desanimando, Frustra. porque você não vê isso assim de uma forma tão rápida, né? Não. Como a gente gostaria. E aí Não. fica aquela coisa, eu falei já disso hoje, é a 4ª vez que eu vou falar isso. Em pontos diferentes hoje, mas é assim, eu sempre me lembro da frase do Rui Barbosa, de que os honestos vão chegar uma hora que vão ficar tão cansados que vão se sentir os idiotas, né? Então, assim, não é só a questão do honesto, mas, assim, essa coisa, parece que a gente se sente meio bobo, ou meio na ilusão, sei lá, de que a gente está fazendo para melhorar o mundo, né? Uma coisa meio utópica, assim, tal, né? Meio assim, eu estou tentando fazer de tudo para melhorar o mundo, aí vem uma cacetada, aí vem outra, aí alguém te prejudica de alguma forma, aí você não fez nada, aí já estão te ferrando com outra coisa. Então, a gente fica sempre num ciclo que a gente parece que não consegue ver isso tão claro, né? Essa semente que a gente planta, a gente não vê ela de uma forma tão imediata, o resultado dela. Mas não é o que ela falou? Não tem que fazer. Que você não vai ver isso, ele falou para ela. Ela falou, eu sei, mas isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Eu acho que tem também da nossa dúvida em relação a tudo isso. Ninguém tem certeza absoluta que isso vai acontecer ou não. A gente estuda, e logicamente nós somos espíritas, nós acreditamos nisso, mas boa parte das pessoas não acreditam nisso. Sim. Então, assim, a maioria. As pessoas acreditarem que tem essa reencarnação e tem isso, o pessoal não faz, é material, vamos viver aqui agora, e ninguém está preocupado, né? Então, também tem essa questão da dúvida. Será que tudo isso existe mesmo? Então, mas aí que está o nosso papel, né? O condicionamento do mundo hoje também, pensando por um lado assim, no caso desse episódio, esse moço teve um bom modelo. Se a gente for pensar na questão de que ele tinha uma crença, ela tinha outra. Só que ela era um bom modelo para ele de uma outra coisa que ele não conseguia olhar. Sim, uma outra vivência. E impactou ele, né? Ela teve um fator ali que impactou ela, que foi o assassinato da filha dela. A gente só consegue, às vezes, mudar ou tentar impulsionar algo na vida da gente quando alguma coisa realmente impactante acontece na vida da gente. Verdade. E para ajudar, eu acho que nós estamos vivendo num mundo hoje que nós somos condicionados a só escutar a parte ruim dele. Uhum. Se a gente for parar para pensar sei lá, em energia, em crença e no mundo melhor futuro, na verdade, essa evolução coletiva aí que ela fala, né, de deixar o mundo para nós mesmos depois, a gente não vai fazer todos os atos da nossa vida pensando em deixar o mundo futuro para as pessoas que vão vir depois e para nós mesmos. Na verdade, isso é uma consequência dos nossos atos. A gente não vai ficar pensando assim, o que eu vou fazer hoje para melhorar o mundo? A gente não acorda fazendo isso, né? A gente vive o dia a dia, e o dia a dia da gente, às vezes, é um dia a dia condicionado. É aquela rotina, aquela vida, eu vou pagar conta, eu vou trabalhar, cuidar do meu filho, eu vou fazer... Então, assim, para a gente parar e refletir tudo isso aí, que momentos as pessoas têm de parar e refletir tudo isso? Então, se a gente for parar para pensar, por exemplo, quem assiste essa série, né? E eu estou assistindo e estou amando também, né? E vê um trecho desse e reflete sobre esse trecho, vai ter uma reflexão, cada um vai ter a sua interpretação, porque a interpretação também é de cada um, né? Não é uma interpretação coletiva, porque a gente está discutindo essa interpretação. Só que, assim, as pessoas, a maioria, né, assim, não a maioria, mas, assim, muita gente só vê jornal, só vê, como diz o falo do meu pai, daqui a pouco o sangue está escorrendo na televisão de tanta notícia ruim. E, assim, o que está sendo condicionado na cabeça dessas pessoas? Que o mundo está cada vez pior. Uhum. Então, por que as pessoas desanimam tanto?
né? Por que que as pessoas caem tanto? Por que que as pessoas falam, é assim mesmo, vamos viver? Porque não é condicionado, não é incutido nas pessoas e no estado que nós estamos de evolução, vamos colocar assim, que a gente sempre busque o que é melhor para a nossa vibração, por exemplo. Eu não vou ver lá o Jornal da Record, porque aquilo lá traz uma vibração ruim para mim. Eu não consigo ver cena de violência. Eu não consigo ver notícia de violência. Eu estou falando de mim, né? Eu estou sei lá, num estado de vida que, se eu ficar vendo muito esse tipo de notícia, eu fico impactada. Eu não paro de pensar nisso. Então, eu fico pensando para as pessoas que só assistem isso. Então, mas aí a gente, Então, a gente está ideia... vivendo um mundo que a gente tem que, assim, eu acho. O que é falar para as pessoas, falar para duas pessoas assim? A gente tem que fazer, sei lá, praticar o evangelho, por exemplo, falar do evangelho para as pessoas. Seria uma alternativa? Viver, né? Levar o esclarecimento para as pessoas de algumas coisas. Mas, Quando você está numa... Giovana, pensa numa situação, alguém te prejudicou. Há algumas encarnações atrás, o que você fazia? Pegava uma arma lá e matava, tomava de volta. Hoje já não. Hoje a gente consegue ter atitudes melhores. São essas atitudes que mudam o mundo. São essas atitudes que servem como exemplo para que as pessoas mudem, às vezes, a ideia delas. Porque, de repente, ela vai ver e fala assim, nossa, aconteceu isso com a Giovana e ela perdoou, ela superou, e aí eu não consigo, às vezes, superar um negócio menor meu. Então, são essas reflexões que a gente acaba fazendo, às vezes, e sem querer, a gente acaba influenciando nas outras pessoas. Então, por isso que a gente tem que pensar nas nossas atitudes. O que eu devo fazer com aquilo que acontece comigo. Como então, as atitudes, foi na verdade, o que ela... são atitudes para a gente, pequenas, Sim. para a nossa melhora, que, consequentemente, vai melhorando o mundo, eu acho. Porque aquele Porque menino, o que ele falava? Ninguém acorda planejando mudar o mundo. Não, mas não é isso. A Aquele gente, menino, ele... tem que começar a pensar assim, o que eu vou mudar em mim hoje? O que eu vou melhorar em mim hoje? Alguma coisa que acontece no meu dia a dia, que nem você falou, eu reagiria de uma forma e eu vou reagir de outra. Aí isso vai trazer uma consequência. Então, aquele menino, o que aconteceu? O que ele pensou? Ela perdeu uma filha, mataram a filha dela. Para ele ficou inconformado. Por que ela não se vingou? Porque na ideia dele, o natural, o comportamento natural naquela época ali era matar, era se vingar. Então, quando ela vem e fala tudo aquilo, aquilo impactou ele. Então, hoje a gente tem situações na nossa vida onde existe um comportamento natural esperado pela sociedade. Se você não age de acordo com aquele comportamento que todo mundo tem, você vai modificar as pessoas a ideia delas ao seu redor. É isso que a gente precisa fazer. Sair do padrão. Sair daquilo que é natural, que todo mundo faz, que é assim mesmo. Se alguém te prejudica, você vai lá e dá o troco. Se alguém te joga um monte de coisa na cara, você vai lá e fala mais um monte. Se alguém te fecha no trânsito, você vai lá, entra com o carro na frente e mostra que a rua é sua. São atitudes assim. É isso que ela está falando, da gente não fazer aquilo que todo mundo faz, para a gente ter atitudes que às vezes parece bobo, que nem a Fernanda falou, mas é o que tem dentro da gente, é o que a gente precisa começar a modificar. É assim que a gente muda o mundo, não é uma coisa consciente, hoje eu vou ser um exemplo. Não, é na nossa vida, na nossa atitude, na nossa consciência, naquilo que a gente acha correto, agir conforme Deus nos orienta, conforme o Evangelho. A gente vem sendo ensinado por Jesus há quantos tempos já, né? A gente tem isso dentro da gente, é agir conforme ele nos ensinou, em coisas pequenas mesmo. Bom, precisa de coragem para tudo isso, hein, Simone? Precisa. Não é tão... Precisa ter coragem. Quando você vive num meio social que você vai contra aquilo que todo mundo faz,
Você precisa ter coragem para fazer, porque senão você não faz. Você acaba agindo na normalidade da sociedade. Como então, se a gente for ficar pensando na opinião dos outros, a gente vai agir igual todo mundo. Precisa ter coragem. E essa mudança, Simone, tem que acontecer de nós, de dentro para fora. Sim. É nós que nos transformamos e transformamos o mundo. A gente não pode sair com uma espada querendo transformar o mundo, não. A gente tem que se transformar primeiro para aos poucos e transformando o mundo, né? Isso mesmo. É, às vezes, fazer aquilo que às vezes a pessoa fala que você é tonta, que você é boba, por que você faz isso? Mas só que tá dentro. Então, assim, eu não vou fazer aquilo, eu não vou ter um comportamento para agradar os outros, eu vou fazer aquilo que está dentro de mim, que eu acho que é correto. Então, é isso que ela estava falando. Naquela época, ela deveria ter matado. Era normal, natural, mas o que ela fez? Ela seguiu dentro, o que tinha dentro dela, ao caminho que ela falou, que era o caminho da folha que há milhares de anos a comunidade dela seguia. Ela acreditava naquilo, ela acredita na roda das encarnações, ela acredita que o comportamento dela pode modificar o mundo, e ela acredita no mundo melhor, então ela agiu conforme a consciência. É isso que a gente precisa fazer, agir conforme a nossa consciência, não fazer aquilo que os outros esperam, acham que a gente deva fazer. E aí, conforme a gente vai evoluindo, muda o conceito de felicidade né? Porque se a gente pensa assim, o que te faz feliz? O que te faz o que você pensava há 15, 20 anos atrás, 10 anos atrás? O que eu vou ser feliz quando eu tiver isso, aquilo, aquele outro, né? E hoje? Isso daí não vai mudando os conceitos? E quanto mais velha a pessoa fica, assim, muda ainda mais esse conceito de felicidade. Então, às vezes, a felicidade é você estar ali dando um abraço, que a gente hoje está sentindo muita falta, né? Que a gente não dava muito valor às vezes, mas faz muita falta você poder abraçar a pessoa sem pensar se você vai pegar um Covid ou você vai passar um Covid. Felicidade do espírito, então, consiste em enquadrar-se no plano divino e obedecer conscientemente às suas leis. Então, se eu estou fazendo aquilo que é correto, eu sou feliz, porque a gente não estudou lá que as leis de Deus estão dentro da consciência, a gente viu várias aulas sobre isso. Então, todo mundo sabe o que é correto, está dentro de todo mundo, da pessoa assim, melhor que existe nesse mundo e do mais bandido que existe. Então, quando a pessoa age fora daquilo que é correto, fora das leis de Deus, a consciência não fica em paz e ela não consegue felicidade. Então, hoje, se a gente está em paz conosco mesmo, né? A gente viu na pandemia aí quanta gente não se separou, não brigou, achou horrível ficar dentro de casa, enquanto que outros ficou tranquilo, estava bem com a família, estava sossegado. Por quê? Porque está dentro, a felicidade está ali dentro, está em paz consigo mesmo. Então, a felicidade está ali em você abraçar, em você ajudar o outro, não está em coisas materiais, em estar fazendo aí um ato de caridade. Ali o bombeiro salvando a senhorinha, Madre Teresa essa é Madre Teresa? Não, essa é a Irmã Dulce. Irmã Dulce. Então, se você perguntar, por exemplo, para uma pessoa lá, o chefe do tráfico, o que é felicidade, ele vai falar que felicidade é ele mandar em todo mundo, ele ter um carrão, ter dinheiro, ter uma casona. Se você perguntar para a Irmã Dulce o que é felicidade para ela está ali ajudando uma pessoa carente, um menino que precisa. Então, quanto mais evoluído é o espírito, maior, como se diz, o conceito de felicidade dele muda completamente. Né? Pensa o que é felicidade para Bezerra de Menezes, por exemplo. Será que é a mesma felicidade que eu tenho comigo aqui? O mesmo conceito que eu tenho? O que é felicidade para Jesus Cristo, né? É o mesmo que o meu? Eu ia ficar feliz se esse bombeiro me salvasse, por exemplo. Você está sorrindo. E a velhinha lá está mal-humorada, hein? Não está gostando muito, não. Então, o bombeiro super feliz e ela mal-humorada.
Ô, Giovana, agora diz que tem o velho do barco, né? O velho da lancha. Velho da lancha. Da lancha. Quem que é esse, gente? Que eu não estou sabendo. Vou mandar a música para você do velho da lancha. Vou mandar. Não vai entender. Então, quanto mais a gente evolui, assim, o nosso conceito de felicidade também modifica muito, né? Dentro da nossa vida, se a gente for pensar o que era felicidade para a gente lá atrás, o que é hoje, e dali, sei lá, quando a gente estiver com 70, 80 anos, sei lá, o que vai ser felicidade? De repente, acordar sem dor. Acordar sem dor é uma felicidade muito grande. Acordar, levantar, dar uma voltinha assim, né? Dar uma voltinha e ir lá fora regar umas plantinhas. Para quem tem 90 anos, é uma felicidade enorme. Para a gente, não. Então, assim, felicidade não é nada material, está dentro da gente, dentro do nosso espírito. Então, o plano divino perante a lei de justiça, do trabalho e da justiça, como norma da vida espiritual em face da lei do trabalho, devemos ter sempre presente que o esforço é o móvel da evolução. Então, Deus criou todos nós, mas ele não criou ninguém perfeito. Ele quis que nós evoluíssemos pelos nossos, né, conquistasse a nossa evolução pelo nosso mérito. E aí, dentro da lei de justiça, a lei de justiça orienta as atividades humanas e dentro da lei do trabalho com a finalidade evolutiva. Então, assim, existe a evolução que ela é decorrente do nosso esforço e ela é regida pela lei de justiça. Então, a gente tem aquilo que a cada um segundo as suas obras, né? Aquilo que é justo pelas nossas condutas. Então, nós devemos, portanto, adotar comportamentos compatíveis. Ser honesto para não prejudicar ninguém, nem a nós mesmos, porque se a gente não é honesto com o outro, se a gente prejudica outra pessoa ou prejudica nós, a gente não vai estar feliz. Fraterno, auxiliar a todos. O Covid veio aí para chamar a nossa atenção aí de fraternidade, né? Não só o Covid. Coletivo, então, Nossa Senhora, ele veio para chacoalhar mesmo. Sozinhos não podemos realizar as grandes obras de edificação social, existe uma evolução coletiva. Então, tudo que eu faço aqui reflete aonde eu vivo, né? Lembra do efeito borboleta lá? Que você, às vezes, uma atitude pequenininha, ela reflete, vai parar lá longe. Vocês viram ontem no Fantástico Balão, que saiu lá do Rio Grande do Sul, foi parar no Paraná. Olha que coisa, encontrou 2 famílias, né? Assim, por que encontrou? Porque aquela pessoa que encontrou o balão pensou assim, nossa, isso é de uma criança que perdeu, vamos procurar e vamos devolver. Isso é pensar no outro ali. Ser útil, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que ser útil para alguma coisa, objetivando a evolução espiritual e coletiva. As nossas atitudes precisam ser úteis. E, principalmente, perseverante. A perfeição jamais será atingida sem perseverança. Então, essas são normas decorrentes das leis do trabalho e da justiça. A gente precisa agir conforme essas normas, para que a gente possa realmente caminhar aí reto. Então, acho que hoje, né, de novo, falando do Covid, ele veio para chacoalhar mesmo essa questão de coletivo, sabe? Você vacina, muita gente fala assim, eu vou vacinar porque eu não quero pegar Covid, eu não quero transmitir Covid, eu preciso vacinar porque a minha avó pode pegar a doença, o meu irmão, o meu pai, minha mãe. Então, pensar no coletivo realmente, pensar naquelas pessoas que estão em dificuldade, tudo isso que acontece, essa evolução, ela não é só individual, ela é uma evolução da sociedade. Tudo que acontece reflete na sociedade. Então, aceitar pacificamente, procurar realizar com esmero todo o trabalho que a vida nos oferece, lembrando que nunca nos é dado pelo alto carga maior do que aquela que podemos suportar. Então, se hoje está difícil a minha vida, é porque essa é a vida que é necessária para mim. E a gente nunca está sozinho, né? A gente tem sempre o auxílio da espiritualidade e de Jesus, que
olha cada um de nós e a nossa evolução. Então, o plano divino perante a lei do amor, pensar e agir sempre no sentido do bem-querer, procurando ajudar o meio em que vivemos na sua marcha evolutiva, agir sempre pelo bem é a forma ideal de se realizar o preceito evangélico. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Profundo e imperioso do amai-vos uns aos outros. E aí lá no Livro dos Espíritos tem na questão 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E eles respondem, o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, por isso que a justiça nossa aqui, ela é tão falha, porque ela não tem nem amor e nem caridade. Né? Então, fala que a justiça ela é tríplice, ela se aperfeiçoa no amor e se expressa na caridade. Então, Deus, quando a gente vem aqui para resgatar, é porque Ele é justo e caridoso, Ele é bom conosco. Então, se a gente está assim, passando por uma dificuldade, a gente não vai receber uma pena, falar, você matou 50, você vai morrer 50 vezes degolado. A gente, às vezes, vem numa dificuldade para dar valor à vida. Né? Então, sempre as nossas dificuldades, elas são regidas pelo amor e a justiça de Deus, ela é regida pelo amor e pela caridade. Então, conclusão. Enfim, purifiquemos progressivamente, ininterruptamente, a nós mesmos para refletirmos com precisão cada vez maior sobre a vontade de Deus e para sermos executores fiéis ao plano divino da vida. Jesus é o nosso paradigma e ninguém vai ao Pai à perfeição senão seguindo as suas lições preciosas. Por isso que o Evangelho é um guia para a humanidade. Tudo que a gente precisa, cada vez que a gente tiver dúvida, a gente lê o Evangelho que vai ter um conselho ali, precioso. E aí, para terminar, eu vou ler essa passagem de Coríntios 13, né, a carta de Paulo aos Coríntios. Eu queria que vocês prestassem atenção nessas palavras de Paulo, que ele escreveu lá aí 2000 anos atrás, praticamente, e de acordo com o que a gente estudou hoje, a gente pensou e refletiu hoje. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, tornei-me bronze que soa ou símbolo que retine. Então, assim, posso saber tudo, falar tudo. Se eu não tiver amor, eu vou só fazer barulho. Ainda que eu tenha a profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha toda a fé a ponto de remover montes, se não tiver amor, nada sou. E ainda que eu reparta todos os meus bens, ainda que entregue o meu corpo para que me glorie no martírio, se não tiver amor, nada disso me aproveita. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é ciumento, não se vangloria, não se incha, não é indecoroso, não busca os seus próprios interesses, não se torna irado, não leva em conta o mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo tolera, sofre em silêncio, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais cai prostrado, mas se há profecias, serão abolidas, se há línguas, cessarão, e se há conhecimento, será abolido, porque em fragmento conhecemos e em fragmento profetizamos. Ele está falando assim, ó, tudo que a gente conhece hoje é em fragmento, a gente não conhece a verdade total. A gente conhece um fragmento, e esses fragmentos, eles serão abolidos. Porque tudo que a gente faz aqui, a gente está fazendo de acordo com o fragmento que a gente conhece. Quando, porém, vier o que é completo, as coisas fragmentadas serão abolidas. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança.
quando me tornei homem, aboli as coisas de criança, porque agora vemos através de espelho em enigma, mas veremos face a face. Então, assim, com a minha evolução, eu deixo de agir como um espírito infantil e vou agir como um espírito maduro. Né? Porque antes eu pensava de uma forma infantil. Agora não, agora eu já tenho maturidade para pensar e raciocinar de outra forma. Então, se eu evoluir, eu vou abolir aquelas coisas que eu fazia antes. Porque agora eu vejo em espelho, eu estou vendo só um reflexo, eu vejo em enigma, eu vejo uma parte que eu não conheço a verdade, mas nós veremos face a face. Agora eu conheço em fragmento, mas então conhecerei completamente, como também sou plenamente conhecido por Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Legal, né? Pode falar, gente. Lindo, lindo. Bonito, né? Paulo é Paulo, né? Lindo. Eu peguei essa tradução aí lá do Haroldo Dutra, que é um pouquinho diferente, mas é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, assim, mas ele é bem para a gente, assim, pensando e refletindo sobre tudo que a gente conversou hoje, é bem bonito, né? É linda essa passagem. Então é isso aí. O duro é acompanhar ele, né? Nessa passagem toda, né? Mas, ele, né? sim, mas você viu o que ele falou? Pouquinho, mas você viu o que ele falou? Antes, quando eu era criança, eu pensava como criança, mas agora eu sou Sim. homem, eu estou aprendendo, ele está falando sobre evolução aí. Antes eu via só uma parte, a gente só vê uma parte, então a gente não consegue ter a noção do todo, mas vai chegar um dia em que a gente vai ver completamente tudo. Eu acho que Paulo é Paulo. Paulo é Paulo, porque ele viu Cristo, né? Cristo foi até ele e falou, Paulo. Mas quantos viram Cristo mas se tornaram será Paulo? Que se... Você não viu ainda, Eduardo? Eu não vi ele ainda, não. Hein? Paulo é Paulo. Que nem Paulo, não. Que nem Porque... Paulo, não. Você sabe que não. Paulo é Paulo porque ele se esforçou, e agora ele viu Cristo porque ele tinha né? Ele tinha uma tarefa que foi confiada a ele. Antes dele encontrar com Jesus, já estava ali para ele essa missão. Ele foi preparado para isso. Só que, assim, acho que a lição maior, a gente, né, ninguém tem uma lição grandiosa. Qual que é a nossa missão hoje, né? É melhorar nós mesmos. É melhorar. Então, a gente tá tendo oportunidade, vamos fazer um esforço, vamos nos dedicar um pouco mais, né? Porque às vezes o que acontece? Eu não posso por causa disso, a gente arruma desculpa. Eu não posso fazer por causa disso. Eu não posso fazer por causa daquilo. Eu não tenho tempo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e a gente vai deixando para trás o que é mais importante na nossa vida, que é a nossa reforma, a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Então, para a gente não deixar para depois, para a gente caminhar realmente. Então é isso aí. Então fica a reflexão. Vamos encerrar, que já deu horário. Quem quer fazer uma vibração, que ficou inspirado aí com Coríntios 13, para poder vibrar aí pelo planeta. Vai, Eduardo. Não inspirou? Ele ficou mudo agora, tá vendo? Ele está fingindo que ele não está escutando. Tem um probleminha lá na internet. Sim. É uma vibração que a gente tem que seguir aquele papelzinho ou pode fazer uma vibração normal? Pode fazer o jeito que você quiser. Pode. A gente faz a vibração assim, a gente começa naquela vibração
vibrando pelo planeta, né? Vibrando, e vai voltando, voltando até chegar a nós, a nossa casa. Mas aí faz do jeito que quiser. Eu vou só parar aqui a gravação.